meus alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade, né? E nós vamos continuar falando sobre o surrealismo. Hoje nós vamos falar sobre o surrealismo nas artes visuais, tá? E dentro disso nós vamos falar sobre o surrealismo abstrato, também chamado de automatismo, e vamos falar sobre o surrealismo figurativo, também chamado de hiperrealismo. Olha, é importante, tá, que vocês saibam que a prática artística do surrealismo, ela envolve a combinação de conceitos e de estéticas, tá? Então é o seguinte, para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir as artes visuais desse movimento de vanguarda em duas vertentes, em duas partes, tá? Todas elas, as duas, vão estar alinhadas às concepções do Manifesto de Breton. Gente, eu falei para vocês o que é um manifesto, tá? Manifesto é um documento que estabelece aquele novo modelo de prática artística. E André Breton foi o cara que criou essas regras do fazer surrealista. Então, nisso daí, ele estabeleceu duas formas de criar a prática surrealista. Tá? Primeiro, a gente tem o surrealismo abstrato, tá? Que é o automatismo, e o surrealismo figurativo, que é o superrealista. Tá? Então, vamos bater um papo aqui e vamos falar um pouquinho do que é o surrealismo abstrato, também chamado de automatismo. Para a gente falar um pouco sobre o surrealismo abstrato, eu vou pedir a vocês para observarem comigo a obra, tá? Essa obra que eu estou colocando para vocês aqui, tá? O nome dessa obra é Cavalos Mortos, tá? E é uma obra do André Masson, tá? Observe, tá? Que trata-se da reprodução da obra, tá? Cavalos Mortos, tá? Essa obra, ela representa com muita clareza a proposta do automatismo psíquico. O que é isso aí, tá? Essa obra, ela se distancia, tá, da arte figurativa. O que é a arte figurativa? A arte figurativa é que representa uma figura e quando você bate o olho, você já vê o que é. Você já nota o que é, tá? Então, a abstração é essa coisa que você não identifica as formas de uma maneira clara, tá? Por quê? Porque não há um controle excessivo da razão, tá? Na hora de você fazer uma obra dentro dos ditames do surrealismo abstrato, tá? Então, essa obra foi feita com tinta a óleo, a tonalidade, né, tons pastéis, inclusive ele usa areia para fazer essa obra, para conferir uma textura, tá, a essa tela, tá? E ele pintou com traços contínuos, ou seja, não há interrupção entre uma feitura e a outra, tá? E o que é muito importante, cavalos mortos, mas não corresponde a uma realidade de um cavalo. Fica difícil a gente perceber um cavalo nessa tela e por isso é um surrealismo abstrato, tá? É uma obra surreal abstrato, tá? Agora a obra, o surrealismo figurativo, tá? Eu vou pedir a vocês que observem a obra de René Magritte, tá? O nome da obra é A Ilha do Tesouro, também está alinhada à vertente do surrealismo figurativo, tá? Só que ela corresponde à figuração. Ela tem uma figura, vocês vão notar que é uma figura, está representando algo, mas esse algo não é algo real, tá? Isso é
o surrealismo figurativo. Esse algo pode ser real no seu imaginário, no seu lado onírico, ou seja, num sonho, mas não é algo real que você encontra no seu dia a dia. E com isso a gente tem aqui a obra, tá? A Ilha do Tesouro, tá? É um guache sobre papel, color, né? 42,5 centímetros por 60,5, tá? Olhem, parece que são pássaros, tá? Só que esses pássaros eles brotam de uma planta, né? Então vejam que é uma figuração. Pássaro existe? Existe. Então uma obra figurativa, entendeu? Mas é um hiper, é além do realismo. Por quê? Porque um pássaro ele não brota de uma planta. Então nós temos um surrealismo figurativo, ou seja, uma figura, tá? Ela realmente, você identifica, você bater no olho, você vê que é um pássaro, mas é um figurativo hiperrealista, está acima da realidade, tá? Corresponde à figuração, mas como não é encontrado na realidade, e sim na hiperrealidade, no imaginário, no onírico. O que é o onírico, gente? É o que é referente aos sonhos, tá? É encontrado no sonho desse artista, tá? Então, o autor sugere aí, né, a ilha, a terra, o mar, a vegetação, tem algumas pedras com cores próximas encontradas na realidade, tá? No entanto, a vegetação é uma vegetação zoofórmica. O que é zoofórmica? Tem forma de um animal. A planta que nasce aí, ela tem forma de um pássaro, tá? E isso não existe. Não existe na realidade, mas existe no sonho, tá? As folhas são também pássaros, de modo que as folhas e as asas se fungem. Dessa forma, a obra insere o espectador no universo dos sonhos e do maravilhoso. Isso é o surrealismo figurativo, tá? Bem conhecido essas duas formas da produção artística surrealismo. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o afastamento da razão e do controle, tá? Então, por hoje é só e muito obrigado. Um abraço para vocês.